Hoje a gente vai destrinchar um material simplesmente fantástico chamado MetaMoney. Sabe aquela transição de um estilo de vida puramente consumista para uma construção de riqueza de verdade, palpável e libertadora? É exatamente sobre isso. Para quem já parou para pensar por que trabalhar duro nem sempre significa acumular patrimônio, olha, as respostas estão todas aqui. Para nossa análise de hoje, o roteiro é bem direto. A gente vai passar pela mentalidade de riqueza, entender ativos contra passivos, ver o hábito e o tempo, explorar o tripé dos investimentos e, por fim, os veículos de crescimento patrimonial. Vamos lá! Vamos começar com a seção 1, a mentalidade de riqueza, escapando da ilusão. E para ilustrar a raiz de tudo isso, o texto traz uma citação de Eclesiastes, que diz: "Vaidade de vaidades, tudo é vaidade." Isso subverte totalmente as expectativas logo de cara, né? A gente costuma achar que finanças é só matemática, números e planilhas. Mas, na verdade, a gestão do dinheiro é uma questão profundamente psicológica e até filosófica. O consumo excessivo, na grande maioria das vezes, é só um sintoma de baixa autoestima, uma tentativa de comprar o respeito. Dá para notar uma diferença absurda de atitudes aqui. A mentalidade pobre foca totalmente nas aparências. É comprar coisas que geram despesa só para impressionar a sociedade no presente. Já a mentalidade rica faz o exato oposto. O foco não é o aplauso agora, mas sim a liberdade total no futuro. É a escolha consciente de acumular ativos em vez de focar em símbolos de status. E isso nos leva à seção 2, ativos contra passivos, uma mudança de paradigma absolutamente necessária. Resumindo a definição do material, que é super cirúrgica, a gente pode esquecer aquelas regras contábeis complexas. Nas finanças pessoais, ativo é pura e simplesmente qualquer coisa que coloca dinheiro no bolso. Ponto final. Estamos falando de coisas que geram renda passiva, como ações ou fundos imobiliários, que continuam trabalhando sem parar até quando a gente está dormindo. Por outro lado, o passivo é o extremo oposto. É tudo aquilo que tira dinheiro do caixa. Aquilo que drena os recursos todo santo dia com manutenção, impostos ou depreciação. Na jornada de acumulação de riqueza, essas são as nossas maiores âncoras. O que levanta uma pergunta bem instigante: um carro é ativo ou passivo? Tem muita gente que comemora a compra do carro novo como aquisição de um bem. Mas os dados do autor mostram que manter um carro costuma drenar, em média, uns 4% do valor do veículo todo mês. Se somarmos manutenção, seguro e depreciação, é um ralo de riqueza, um passivo clássico. Olha só que fascinante esse exemplo do custo de disponibilidade contra o custo de uso. Vamos pensar na compra de uma casa de campo por R$350 mil. Ela não só deixa esse capital travado, como custa uns 15 mil por ano só para manter o lugar de pé, em contrapartida, investindo esses mesmos 350 mil num lugar super seguro, como a poupança, isso renderia uns 21 mil limpos por ano. Com esse rendimento, dá para pagar hospedagens incríveis pelo mundo, pagando só pelo uso, sem ter a dor de cabeça da manutenção. O segredo é exatamente esse: adquirir ativos para bancar nossos luxos. Entrando na seção 3, o hábito e o tempo, a mágica dos juros compostos. O texto usa uma analogia muito boa com a vida fitness. Começar a treinar é horrível no início, não é? A mudança de hábito é difícil e nos primeiros meses o esforço parece gigantesco para um resultado quase invisível. Nos investimentos, a lógica é idêntica. No começo, o esforço de poupar parece que não dá frutos. Mas com a consolidação do hábito ao longo dos anos, a mágica acontece. O crescimento fica exponencial e a gente constrói de vez uma identidade de investidor consistente. Isso ilustra brilhantemente a recompensa de não desistir. É uma verdadeira jornada do herói. Ali nos primeiros anos, o saldo é quase 100% fruto do nosso próprio esforço e suor. Mas reparem no ponto de virada lá pelo ano 13. A partir desse momento, os juros sozinhos passam a render mais do que o valor que é depositado mensalmente. No longo prazo, a esmagadora maioria do patrimônio é formada por um dinheiro que trabalhou sozinho. Seção 4. O tripé dos investimentos. Equilibrando os elementos centrais. A gente precisa olhar sempre para 3 coisas: risco, retorno e liquidez. O autor deixa dolorosamente claro que não tem magia aqui. É o famoso problema do cobertor curto. Se existe muita segurança e o dinheiro está disponível rápido, o retorno com certeza vai ser baixo. Para ter retornos enormes com liquidez alta, o risco assumido é colossal. E é exatamente essa mecânica que obriga a gente a criar uma carteira diversificada. Chegamos na seção 5, veículos de crescimento patrimonial, as ferramentas práticas. Começando pela renda fixa. O autor é categórico, ela é obrigatória. Aqui entram o Tesouro Direto, CDBs, LCIs. É a fundação da casa financeira.
É o lugar perfeito e super seguro para deixar reserva de emergência e proteger o dinheiro da inflação enquanto a gente espera com tranquilidade por oportunidades maiores. O foco aqui não é ficar rico, mas proteger o capital. Em segundo lugar, os famosos fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Para quem escreveu o material, é um jeito brilhante de gerar renda passiva sem dor de cabeça. A gente compra frações de grandes empreendimentos, como shoppings, e o aluguel pinga na conta todo mês, isento de imposto de renda e sem a necessidade de lidar com inquilino caloteiro ou reformas estruturais. E tudo isso com a facilidade de vender a cota pelo celular a qualquer hora. A terceira ferramenta é a que mais costuma assustar quem está começando, o mercado de ações. Mas o texto tira rapidamente aquela visão de que a bolsa é um grande cassino. Quando compramos uma ação, não estamos fazendo uma aposta cega. Nós estamos, literalmente, virando sócios de uma empresa de verdade, que tem funcionários e gera lucro palpável. É parceria de negócios para longo prazo, não máquina caça-níqueis. Tem uma analogia perfeita do autor para lidar com a volatilidade, a dos 1 milhão de apartamentos idênticos. Vamos imaginar que um vizinho num prédio gigantesco entre em pânico e venda o apartamento dele pela metade do preço. Faria sentido a gente vender o nosso com 50% de desconto no desespero? Claro que não. O mesmo vale para as ações. O preço caindo na tela não quer dizer que as fábricas da empresa perderam valor. É só um vizinho vendendo barato. O segredo é nunca ceder ao pânico. A estratégia para a bolsa se resume a 4 passos mecânicos e práticos. 1. Escolher empresas boas e sólidas. 2. Investir de forma sistemática. 3. Ir rebalanceando as porcentagens da carteira de tempos em tempos. E o quarto e mais importante de todos, nunca vender participação num bom negócio só por causa de manchetes desesperadoras. Por fim, os tradicionais imóveis físicos. É uma classe de ativos excelente, mas com regras bem duras. O texto lembra que localização é a regra de ouro que dita o sucesso. E, embora permita alavancar investimentos usando crédito a nosso favor, a gente precisa calcular muito bem a liquidez da operação e os altos riscos de gestão do imóvel. Então, o ponto crucial que amarra absolutamente todas essas ferramentas em uma única filosofia é a regra de ouro. Patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. Essa ideia de ficar comprando e vendendo o tempo todo para ficar rico rápido é um mito enorme. O verdadeiro investidor adquire ativos geradores de renda e só se desfaz deles se for para comprar um ativo ainda melhor. O que nos leva ao fechamento da nossa exploração de hoje com uma pergunta essencial. Se independência financeira significa, no fim das contas, fazer o dinheiro trabalhar sozinho, olhando para os orçamentos de hoje, qual é a primeira despesa tirando o dinheiro do bolso, o primeiro passivo, que já pode ser convertido em um ativo gerador de renda amanhã mesmo? Fica aí a reflexão. A verdadeira independência começa no momento dessa escolha. Muito obrigado por acompanhar esta análise e até a próxima.